esta é a base elétrica do meu circuito, digamos. Tenho aqui o meu circuito elétrico montado numa base em Perspex. O que é que se destaca nesta montagem? Temos os três componentes do nosso circuito, que são a bobina, o condensador e as resistências, que estão em paralelo. Ainda estes terminais permitem-nos ligar aqui cabos aos terminais dos diferentes componentes, que estão em série. O terminal vermelho e o preto, vistos desta segunda linha vertical, digamos, estão curto-circuitados, como se podem ver aqui na parte inferior da nossa placa. O mesmo acontece para estes e para os seguintes. Portanto, quer dizer que aceder ao componente elétrico, neste ponto ou neste, é igual. E ao outro terminal de componente elétrico, a mesma situação, supõe que possa aceder através do terminal vermelho ou preto. Portanto, não tem a ver com questões de polaridade, não necessita de haver confusão com as cores. Ora bem, o que nos interessa agora é medir as características elétricas destes componentes. Medir concretamente a resistência da bobina, medir a capacidade do condensador e medir a resistência deste paralelo, destas duas resistências. O coeficiente de autoindução da bobina não é medido, é calculado pela experiência, como está referido no vídeo da explicação das bases teóricas da experiência. Como é que eu meço as características elétricas destes componentes? Utilizo um multímetro. O multímetro é um dispositivo que permite escolher várias funções de medidas. Nós temos aqui um seletor para este tipo de multímetro, é um multímetro digital, que se liga aqui, ok? E tenho um seletor de funções. Eu posso medir, neste caso, tensões constantes, que é aquele símbolo que ali está, e tenho uma escala dos valores de tensões que posso medir. Esta escala indica o valor máximo da medida, não é nenhum coeficiente para multiplicar pelo valor medido, é apenas o valor máximo da medida. Se eu passar para outra secção, tenho aqui a secção em que eu meço tensões, mas neste caso alternas. E posso escolher esta secção que aqui está, é a secção que mede em Faraday, a unidade de Faraday, portanto mede a capacidade dos condensadores. Tenho uma secção para medir corrente alterna e corrente contínua. Portanto, temos correntes, tensões, capacidades e temos ainda outra secção que nos vai interessar para medir em ohm a resistência das resistências que queremos medir no nosso circuito. Quero notar desde já que, por vezes, nós temos o hábito de cair na gíria de dizer as unidades no plural. Mas as unidades, nenhuma delas tem plural, são todas ditas no singular. Portanto, peço já desculpa se também eu, por alguma distração, digo algumas unidades no plural, ficam a saber que se devem dizer no singular. Como é que se processa a medida? Então, vamos exemplificar o caso da resistência da bobina. Para medir a resistência da bobina, nós temos que ligar o nosso multímetro aos terminais da bobina. E de onde é que saem os cabos do multímetro para ligar aos terminais da bobina? Ora bem, temos aqui 4 saídas possíveis. Temos uma que se refere como ponto COM. Este ponto é comum e este ponto estará sempre ligado ao meu componente elétrico, qualquer que seja a função de medida. E normalmente ligamos a esta saída o cabo preto. Portanto, eu tenho aqui um cabo preto e vou já ligá-lo no COM. Ok? Portanto, este cabo tem aqui a outra extremidade, o cabo é bastante longo, apenas ficam a saber que está ali outra extremidade do cabo. E agora, qual é, destes 3 terminais, aquele que eu vou escolher para medir a resistência? Ora, eu vou escolher a função resistência, que é aqui onde está o símbolo do ohm. Vou escolher para já aqui esta posição dos 200 megaohms. Eu não sei qual é o valor da resistência, nem o valor das tensões que vou medir. Portanto, quando eu não sei esses valores, para proteger o aparelho, devo pôr a escala máxima. E depois reduzir a escala à medida que a medida se for relevante. E a gente já vai exemplificar o que é que vai acontecer. Interessa agora é saber, uma vez escolhida a secção da resistência na escala de cima, qual é o terminal que corresponde aqui a saída. E vocês repararem aqui deste lado, do lado direito, tenho um terminal que tem várias funções. Pode ser usado para medir volts, para medir ohms, para medir volt, ohm, ou para medir hertz. Ora, exatamente é o terminal que me interessa, é tirar daqui então, porque os outros medem outras grandezas físicas, não é? Nenhum deles mede, só este é que mede a resistência. Portanto, eu vou utilizar o meu cabo vermelho, vou ligá-lo aqui, e agora tenho aqui a outra extremidade do cabo. Portanto, eu tenho aqui o cabo vermelho e o cabo preto, e agora ligo aos terminais do componente elétrico, do qual eu quero medir a sua característica, neste caso a resistência da bobina. Ok.
Ora, para medir a resistência da bobina, eu utilizei uma escala elevada e o valor que me está a dar é 0. Que é de esperar, porque eu estou numa escala que vai medir até cerca de 20 megaohms, eu mudei a escala dos 200 para os 20, e se a bobina tiver uma resistência de alguns ohms, nem sequer aparece o seu valor aqui na escala. Portanto, eu agora vou descendo a escala até conseguir ver um valor de medida da resistência da minha bobina. Por exemplo, estou na escala dos 2 kΩ. Portanto, esta escala significa que posso medir resistências até 2 kΩ. E tenho a indicação que tenho uma medida de 0,017 kΩ, ou seja, 17 ohms. Ora, eu podia ficar aqui já contente com esta medida, mas não é correto. Não é correto porque eu devo escolher a escala que tem o seu valor máximo mais próximo da medida que estou a realizar, para aumentar a precisão da medida. Então, nesse caso, 17 ohms, desculpem, 17 ohm é menor que 200 ohm, então posso escolher a escala 200 ohm e agora reparem que já aparece com mais precisão o valor, 18,4 ohm. Portanto, este é o valor da resistência da bobina. Se eu quiser medir a capacidade do condensador, que é o componente seguinte, o que eu tenho que fazer é colocar os terminais de medida aos terminais do condensador, os que estavam na bobina aos terminais do condensador. Agora, obviamente, tenho que mudar as funções do meu multímetro digital. Primeiro é que eu estava a medir resistências e agora vou ter que medir capacidades, que é a secção cá de baixo. Novamente, como eu não sei qual é a capacidade do condensador, vou pôr no máximo, na escala maior, desculpem. E agora tenho que escolher também aqui nos terminais de saída qual é o que corresponde à medida de capacidades. É este que tem o sinal F, porque a capacidade é medida em Faraday. Portanto, eu só tenho que retirar daqui este cabo e ligá-lo ali. Ok? Entretanto, já devo ter indicação de uma medida de capacidade para o condensador, se estiver bem ligado. Portanto, as ligações estão bem feitas, mas eu não consigo extrair uma medida. Eu suponho que esta função neste multímetro não estará a funcionar bem. Temos que verificar. Mas aproveito para vos introduzir um outro tipo de multímetro que também pode ser utilizado para realizar a medida. Vou simplesmente desligar os cabos deste. E temos aqui o outro multímetro, que é um multímetro já semi-automático, auto-scaling, em que a seleção da função de medida é feita com este seletor, mas a escala é ajustada automaticamente pelo multímetro. Portanto, existem dos dois tipos na sala e nós vamos trabalhar com os dois. Ora, igualmente aqui na saída COM tem que ligar o cabo preto e procurar novamente as funções na saída que corresponde à medida da capacidade do condensador. E ali está o símbolo do condensador, que são aquelas duas linhas, uma reta e outra curva. Portanto, é o símbolo do condensador, onde eu vou colocar o meu cabo vermelho. Portanto, continuo com isto ligado no circuito, agora é só apenas escolher a função medida de capacidade, ali, e a medida aparece aqui já com o valor final. Uma pequena oscilação que exista tem a ver com a bateria, porque nós vamos trocar a bateria, mas de momento temos o valor da capacidade e temos a unidade de medida aqui, microfaraday. Não esquecer de utilizar as unidades de medida. Os valores não estarão a variar na aula e depois, porque temos que pôr aqui. E é assim que vocês procedem às medidas experimentais, e a resistência é só repetir o mesmo processo anterior. Portanto, com este multímetro seria colocar para aqui os terminais, procurar a função de resistência, aqui, e verificar que estamos na medida da resistência, portanto o valor da resistência está ali, são 53 ohm. Ok, pronto, este é digamos o vídeo exemplificativo como vocês podem realizar as medidas das características elétricas.